Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado se apresenta ao mundo como artista, autista e ativista. Vamos conversar com o Rodrigo Tramonte em mais um episódio do Ilustre Podcast. Oi, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. A gente se conheceu em 2011, no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. No dia seguinte ao da abertura, um domingo, você visitou, junto com vários colegas nossos aí do Cartoon, a minha exposição paralela ao salão, que era a minha exposição de 20 anos de carreira como cartunista. E você fez, inclusive, a gentileza de fotografar inteirinha essa minha exposição. Então é um registro muito valioso aí. Então eu te agradeço também por isso. E desde então eu conheci melhor o seu trabalho, sua trajetória, e é dessa trajetória que a gente vai falar aqui no podcast. Como que você começou a desenhar? Que influências você teve? O que você lia quando você era criança? Como você se descobriu um artista? Oi, Érico. Oi, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do teu podcast. Então, só corrigindo aí um que tu falou no início. Na verdade, a gente se conheceu lá em 2010. Tinha visitado o salão daquele ano. Eu lembro que um fez a caricatura do outro até, lá na ocasião. Eu tenho até hoje teu jornalzinho com a minha caricatura. É legal saber que tu lembra que eu fotografei toda a tua exposição de 2011. Na minha passagem lá naquele ano foi bem corrida, mas foi bem legal. Então, respondendo à tua pergunta sobre onde tudo começou, foi praticamente da mesma forma que a maioria. Eu não digo todo mundo, porque sempre tem um que começou diferente. Mas assim, eu gostava de ler quadrinhos, principalmente do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Gostava de ler os da Disney. Na verdade, eu gostava de ler todos. É, até aqueles lá de personagens de TV, né? Tipo Xuxa, Sérgio Malandro, eu lia. Aqueles do Eli Barbosa também. Se eu. Não, vai ter que fazer um outro podcast só pra eu falar listar os gibis que eu li. Eu via os desenhos da TV também, né? Principalmente os da Hanna-Barbera, do Pica-Pau. Eu gostava mais de desenho de quadrinho de humor. Os, os de herói, do Marvel, DC, confesso que eu nunca me liguei tanto. Só depois de mais velho, um adolescente, que eu comecei a ligar para eles. Mas enfim, eu comecei lendo os gibis, vendo os personagens nos desenhos e tentando reproduzir eles, copiar eles no papel. E na escola, entre as, co- entre as outras crianças da vizinhança, e foi isso que me ajudou a socializar também. Eu tinha dificuldade para jogar bola, tinha dificuldade para participar de brincadeira de grupo, né? Tipo esconde-esconde, né? Mas quando eles me viam desenhar, pô, eles ficavam admirados, deslumbrados. Pô, era como se tivesse o Maurício de Souza desenhando para eles. E foi a partir daí, desse reconhecimento pelo com meu talento, desse reconhecimento pelo meu talento, que eu acabei escolhendo me profissionalizar na área. A minha cabeça me fazia pensar em desenho o tempo todo. Quando eu não estava estudando, não estava comendo, não estava fazendo o que era obrigação, eu sempre estava desenhando, ou lendo gibi, ou vendo desenho na TV. Só depois de adulto, só depois de. Depois de ter me formado na escola, e depois na faculdade de artes plásticas,
e depois de ter feito uma pós em produção multimídia, é que eu descobri que eu tenho um tipo de autismo, que é o que eles chamavam antigamente de síndrome de Asperger. É um autismo de um grau mais leve, de um tipo mais sutil, que interfere só na parte da interação social, do comportamento. Então, por isso que foi difícil os médicos me diagnosticarem. Pô, e quando eu descobri essa minha condição de autista, aí que eu aprendi que é por causa disso que eu pensava em desenho o tempo todo. Porque quem é autista geralmente tem um interesse muito intenso, tem interesse muito grande num determinado assunto. Por exemplo, tem muita criança autista que sabe tudo de dinossauros, até mais que um paleontólogo e um biólogo. A gente está falando aqui, Rodrigo, de descobertas importantes da sua vida. E uma delas foi a descoberta do autismo. Como é que você se descobriu autista? Que consequências isso teve para a sua vida? Qual foi o impacto disso para você? E qual foi a sua relação com o mundo, com quem te cercava a partir dessa descoberta? Então, eu sempre fui para psicólogo, para psiquiatra desde criança. Meus pais sabiam que eu era diferente da maioria das crianças. Por exemplo, tenho duas irmãs mais novas. Eu era o extremo oposto delas. Elas estavam sempre chamando um amiguinho para brincar em casa. E eu não, estava sempre na frente da TV, né, com o nariz enfiado em algum gibi. Mas os psicólogos que me trataram, nenhum deles falou que era autismo. Só acharam que era uma personalidade mais excêntrica. Aquela coisa de superdotação também. Eu descobri o autismo quando eu comecei a trabalhar como caricaturista. Quando eu larguei um dos meus empregos e comecei a ser cartunista em tempo integral. E uma das pessoas que me chamou para fazer caricatura era fonoaudióloga de autistas. E ela conversando comigo, aí que ela me perguntou se eu sabia o que é síndrome de Asperger. E a partir daí que eu fui atrás do meu diagnóstico e encontrei uma psicóloga especializada em avaliação de autistas adultos, aqui em Floripa, em novembro de 2011, que ela me confirmou que eu sou autista. O momento dessa descoberta é praticamente o mesmo que outros autistas adultos também comentam. É um sentimento de alívio, porque você passa a vida inteira se achando um ET em outro planeta, um peixe fora d'água. Pô, e você descobrir que a tua esquisitice, entre aspas, é na verdade uma forma diferente do teu cérebro funcionar, isso aí prova que você não tem uma doença. Você não é uma ameaça à sociedade. Você é apenas alguém que funciona numa outra frequência. É alguém que tem uma deficiência, só que não é nem na visão, nem na audição. Na verdade, eu sempre digo que autismo é uma deficiência do sexto sentido. Porque uma coisa que é mais comum entre a gente é ter dificuldade para conversar com as pessoas, para entender ironia, entender piada, entender linguagem corporal, né? Eu, por exemplo, só aprendi isso. Eu confesso que eu aprendi mais sobre linguagem corporal, mais sobre humor, depois que eu tive meu diagnóstico, do que antes de eu começar a trabalhar com isso. O que você notou de diferente no seu trabalho quando você começou a utilizar esse tema nos seus desenhos? E quais são os trabalhos marcantes aí que você fez, que você considera os mais marcantes com o tema autismo, os trabalhos que você desenvolveu? Então, Érico, só voltando lá, quando eu comecei meu trabalho, eu fiz faculdade, depois que eu me formei no colégio, eu fiz faculdade de artes plásticas na UDESC. Depois disso, arrumei empregos de carteira assinada em algumas agências de propaganda. Depois arrumei emprego em colégios, na área de material didático, em centros de ensino.
Daí eu tive a sorte de sempre conseguir emprego na área de ilustração, na área de design. Então, todos os empregos que eu tive foram para desenhar para as empresas que me contrataram. Só que por causa das dificuldades do autismo, eu também acabei não conseguindo me adaptar à rotina das empresas. Acabei não conseguindo me encaixar nesse esquema de ter que cumprir horário fixo, ter que participar de reuniões, fazer alteração nos desenhos. Por isso também que eu acabei saindo dos empregos de carteira assinada e me dedicando ao esquema de freelance, porque eu só conseguia desenhar as coisas do meu jeito e no meu tempo. Eu só comecei a trabalhar com esse tema do autismo em 2013, quando eu entrei para uma ONG de Fortaleza, a Abraça. Eu fiz algumas ilustrações para as campanhas da Abraça, algumas charges, algumas tirinhas, para informar sobre os traços do autismo, sobre os direitos da pessoa com autismo, os direitos da pessoa com deficiência. Eu fiz isso durante uns 3 anos. Eu desenhei do mesmo jeito que eu sempre. Eu desenho quanto a traço, a ferramentas, quanto a software, e eu fazia os desenhos do mesmo jeito que eu sempre fiz antes de eu ter o diagnóstico. Mas as pessoas começaram a ver que, pô, o autista não é só aquele gênio da matemática, tipo Rain Man. Também tem autista que sabe desenhar. Pô, e tem um cartunista autista, trouxe uma representatividade muito grande, né, nessa área. Ainda a maioria das mães de autista pensa que o filho nunca vai ser nada quando crescer, por causa das dificuldades de socialização, das dificuldades com coordenação motora. Aí elas verem que tem um autista que trabalha como desenhista, como cartunista, isso aí dá uma esperança para elas. Outra descoberta que eu tive depois que eu consegui o diagnóstico foi que tem muitos autistas que gostam de desenhar. Tem muitos autistas que têm talento com desenho. No mesmo ano, 2013, a diretora de uma ONG daqui de Floripa, a ONG Autonomia, ela entrou em contato comigo para me apresentar um projeto que ela tinha de inclusão de autistas no mercado de trabalho, artistas autistas, o nome do projeto. Ela trabalhava com um autista que é músico, que, que tem talento com música, o Milton. Eu e o Milton íamos lá para alguns bares e restaurantes de Florianópolis para mostrar nosso talento. Ele tocava algumas músicas de MPB, de rock. Eu fazia as caricaturas das pessoas. E aí um dos convidados desses eventos da ONG Autonomia, uma das pessoas que participou de um desses eventos era um vereador aqui de Floripa, bem atuante na área do terceiro setor. E um dia ele falou com a Andréia, diretora da ONG, a Fundação Franklin Cascais, uma das fundações culturais daqui de Floripa, abriu um edital para financiamento de obras. E ele sugeriu para a Andréia de eu fazer um livro com o tema do autismo. E aí eu acabei aceitando. Aí fizemos algumas conversas, algumas reuniões para definir o projeto do livro. Foi aí que nasceu o Humor Azul. Que já tinha o André, da Turma da Mônica, nos quadrinhos brasileiros. Mas não tinha um personagem autista adulto, que vive situações de adulto. Foi aí que eu resolvi criar o Zé Azul. Resolvi chamar ele de Zé Azul porque Zé é o nome mais óbvio de personagem de desenho. Zé Carioca, né? Zé Colmeia, Zé Buscapé. O Humor Azul, o lado engraçado do autismo. Foi um livro de tiras em quadrinhos que foi criado pensando tanto nas pessoas que já conhecem o autismo, pai de autista, professor de autista, médico de autista, quanto nas pessoas que não conhecem nada sobre o tema do autismo, mas que gostam de ler quadrinhos, de ver desenho animado.
Então, por isso que eu me preocupei em fazer uma parte didática explicando o tema, no início, no meio e no fim das historinhas. Nesses empregos que eu tive, nas agências de propaganda, nas, nos colégios, na ilustração de apostilas, tinha essa prática de criar quadrinhos educativos, fazer histórias em quadrinhos com um fundo, um tema mais educacional, mais didático. Então, isso para mim não foi tão difícil. Não foi tão difícil pegar um tema sério e transcrever para a linguagem dos quadrinhos. E o livro acabou fazendo um sucesso bem maior do que eu imaginava. Porque, pô, um livro sobre autismo, com um personagem principal autista, escrito e desenhado por um autista. Como eu falei lá no início, uma representatividade bem gigantesca. A partir daí, o livro foi adotado por algumas escolas como um material paradidático, porque além de divertir, além de entreter, ele também ensina muita coisa que, inclusive, alguns médicos, alguns professores não conheciam até entrar em contato com o meu trabalho. Como eu falei no início também, né? Uma das qualidades do autista é que quando ele se interessa muito por um determinado assunto, ele estuda tudo, estuda bastante sobre esse assunto. E comigo foi assim. Você se identifica como artista, autista e ativista. E nesse aspecto do ativismo, você você partiu para uma candidatura a vereador na sua cidade, Rodrigo. Então conta pra gente como foi essa experiência da candidatura a um cargo no legislativo, o que você defendeu na sua campanha e que lições, que aprendizado você tirou dessa experiência da candidatura. Na verdade, eu sou uma mistura de essas três coisas. E acima de tudo, eu sou ser humano, eu sou indivíduo. Sou uma pessoa com os mesmos anseios, as mesmas necessidades que qualquer pessoa sem autismo. Só que por causa dessa minha condição, nem sempre eu consigo expressar com clareza. Nem sempre eu consigo expressar com clareza essas minhas necessidades. Por isso também que eu sempre usei o desenho. Na verdade, eu sempre tratei o desenho mais como uma linguagem, um meio de comunicação, do que como um talento, uma habilidade. Para mim, a linguagem da comunicação social, da conversa informal, né, do bate-papo, sempre foi bem complicada. Mas o desenho, o quadrinho, o desenho animado, sempre foram coisas que eu achei mais inteligíveis, mais compreensíveis. Porque também na comunicação humana as pessoas usam muita sutileza, muita linguagem figurada. E na linguagem do desenho, do quadrinho, as expressões são sempre mais abertas, mais exageradas. A gente sabe quando o personagem está triste, ou está nervoso, ou está feliz, só de olhar para ele. Sobre a campanha para vereador aqui em Floripa, eu resolvi aceitar ela pelo seguinte: eu fiz sucesso como um artista autista, um desenhista autista, só que a situação política, a situação social, na área da educação, da saúde, questão das políticas públicas para os autistas, continuava da mesma forma. Muitas escolas continuam recusando matrícula de aluno autista, porque não tem nenhum professor de educação especial no corpo docente. Muito autista, muito autista continua fora do mercado de trabalho, porque até também tem o talento, tem a habilidade, mas as dificuldades de interação social acabam impedindo eles de, por exemplo, fazer uma entrevista ou atender um cliente. Então, eu ficar pousando de inspiração, de exemplos de inspiração, você pode dar um apoio moral, mas pode dar uma esperança, mas não é algo que vai gerar uma mudança efetiva na estrutura da sociedade. Tem isso também, né?
Além de nunca ter tido um político autista aqui na política de Santa Catarina, além de nunca ter tido, da cidade nunca ter tido um vereador autista, também nunca tivemos um vereador desenhista ou pintor, alguém que trabalha nessa área de artes de forma integral. O meu propósito foi tanto auxiliar na aprovação de políticas públicas para as pessoas com deficiência, quanto no apoio para aqueles que vivem da arte. Também tinha o objetivo de favorecer o setor cultural da cidade, estimular o desenvolvimento de projetos culturais, o auxílio emergencial também, né? A Lei Aldir Blanc. Tem muita coisa que precisa ser resolvida, né? Não só aqui em Floripa, mas no país inteiro, tanto para os autistas quanto para os artistas. E com a candidatura, eu tive bastante apoio do meu partido, e é um partido da centro-esquerda, então eles já tem esse apoio às pessoas com deficiência no plano de governo deles. Então tive bastante apoio do pessoal do partido para abrir minhas contas de campanha, para criar meu material, os santinhos, os panfletos, conseguir mídia na TV e no rádio. Mas uma coisa que eu aprendi foi que, pô, quando a gente é político, quando a gente trabalha no setor público, a gente ganha uma verba para realizar os projetos, só que tem coisas que a gente pode fazer e coisas que a gente não pode fazer com essa verba. E a lista das coisas que a gente não pode é muito maior que a lista das coisas que a gente pode. Essa foi uma coisa que me fez refletir bastante. Às vezes o político que a mídia chama de corrupto é o político que quer fazer uma dessas coisas aí que tá na lista do não pode, mas é algo que pode resolver algum problema grave aqui na estrutura da sociedade. Por exemplo, abrir um centro de saúde, contratar professores especializados em educação especial para autistas. Pô, não dá para o político só tirar o dinheiro do bolso dele, dessa verba que ele ganha e aprovar isso aí. Tem toda uma burocracia por trás. A gente sempre encerra a nossa conversa aqui propondo um exercício de previsão do futuro. Um futuro que pode estar batendo na nossa porta ou um futuro um pouco mais afastado no tempo, né? De qualquer maneira, é um futuro que nós temos que encarar, pelo menos a ideia de que teremos esse futuro pela frente, né? Então, nessa pegada de futurólogo aqui, o que você diz a respeito do futuro da sua profissão, do seu ofício de cartunista e juntando também com a questão do autismo? O que você acha que vai ser o futuro da questão do respeito e da compreensão que as pessoas possam ter sobre o autista aqui nesse país? Um país que é tão carente de informação, que ainda tem muito preconceito, mas que aos poucos, lentamente, até como com a atuação de pessoas como você, as pessoas vão deixando de lado preconceitos, deixando de lado a ignorância sobre os temas e vão convivendo melhor com os diferentes, né? Você, como um cartunista, é uma pessoa fora da curva, né? Sendo um artista e um autista, você é um cara fora da curva. Então, o que o futuro reserva para a questão da compreensão do autismo e até para a compreensão do ofício de cartunista? Até uma outra coisa que está me agradando bastante, está me dando bastante esperança, é que no meu caso eu tive diagnóstico tardio porque eu sou de um tempo em que as pessoas não tinham nenhuma informação sobre esse tema. Não tinha uma literatura mais aprofundada sobre esse tema. Não tinha um programa de TV com personagens autistas, né?
Tipo aquela série lá do Good Doctor, do Atypical, que tem hoje. O autismo antes era só aquele autismo que alguns médicos chamam de autismo severo, que é no qual a pessoa não fala e não tem autonomia para fazer as atividades do dia a dia. Só que agora muita gente está descobrindo que existem vários tipos de autismo. Então eu fui diagnosticado só na idade adulta, mas hoje em dia, de uns 10 anos para cá, pô, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com autismo na primeira infância, entre os 2 e os 10 anos. Então, os pais das crianças autistas estão tendo mais essa consciência de que elas precisam de uma. Se elas são crianças que aprendem de uma forma diferente, funcionam de uma forma diferente, elas precisam de outros meios para desenvolver suas habilidades. Elas podem desenvolver suas habilidades, só que de uma forma diferente. No meu caso, eu era o único desenhista autista que muita gente conhecia. Só que agora tem muitas crianças autistas, muitos jovens autistas, mostrando que também tem talento com desenho. Antes, a pessoa que era autista não tinha oportunidade de mostrar o talento dela. Mas agora tem vários métodos pedagógicos, vários programas sociais que estão ajudando a abrir essas oportunidades para os autistas. Estão ajudando a mostrar para o mundo que o autista ele pode ser o que ele quiser, pode fazer o que ele quiser, desde que ele tenha esse apoio e esse suporte para conseguir fazer essas coisas que ele sabe. E para aprender o que ele precisa sabe, desenvolver também. Eu acredito que no futuro o autista vai estar na mesma situação que o cego, o surdo, o cadeirante, o Down. São pessoas de que passam por suas dificuldades, mas hoje elas têm uma adaptação maior da sociedade a elas. Elas têm acesso a mais serviços, a mais, a mais atividades do que elas tinham há uns 50 anos, por exemplo. Só que essa adaptação para os autistas, por enquanto, ainda está engatinhando, está dando seus primeiros passos. Mas no futuro não vai ter mais essa distinção. Eu acredito que todos vão ser aceitos independente das suas peculiaridades, independente das suas limitações. Uma outra coisa que eu falo sempre nas minhas palestras, né? Que é até uma das morais da história do meu livro. Que limitação não é impedimento. Limitação, deficiência não é algo que proíbe a pessoa de fazer o que ela sabe, ou de fazer o que ela quer fazer, ou o que ela tem que fazer. É apenas algo que às vezes, na maioria das vezes, exige que ela faça a coisa de uma forma diferente. Rodrigo, queria te agradecer imensamente aqui por tirar um tempinho para bater um papo no nosso podcast. Você que a partir de agora é mais um ilustre convidado da nossa galeria aí de pessoas importantes que a gente conversou no Ilustre Podcast. Muito obrigado. Também quero te agradecer pelo convite. Foi um prazer ter essa conversa contigo. Quem quiser me seguir no Instagram, meu perfil é Rod Tramonte. R-O-D Tramonte. Então é isso. Novamente, muito obrigado pelo convite para participar do podcast. Um abraço a todos que estão ouvindo. E esse foi o Rodrigo Tramonte. Eu sou Érico San Juan e este é e continua sendo, sempre será, o Ilustre Podcast.